Queridos amigos e alunos, vamos lá para mais um tema em debate. E o nosso tema de hoje é telemedicina em tempos de Covid-19. E aí, nós vamos traçar aí um paralelo de tudo aquilo que está relacionado à telemedicina aplicada a essa situação em que vivemos. Inicialmente, nós temos que compreender a importância desse tema relacionado ao módulo mercado de trabalho. Ou seja, a partir do momento que nós temos que buscar a compreensão quanto ao mercado de trabalho para quem faz medicina, nós temos também que compreender que o mercado de trabalho para o médico ele é bastante diversificado, ou seja, existem boas oportunidades de emprego em empresas como hospitais, clínicas, clubes, centros de pesquisa ou no serviço público. E ainda, boa parte dos profissionais também optam em montar o seu próprio consultório particular. Então aí nós vemos quanto é possível exercer a profissão da medicina em ramos diversos da sociedade. E mais, agora é importante também compreender, nós compartilharmos aqui esses comentários, do momento em que o profissional da medicina também está vivendo. Deste momento em que nós estamos aí vivendo um isolamento social. Então, como é o mercado de trabalho para o médico durante o isolamento social? A telemedicina, ela já é uma realidade nas nossas vidas, independentemente de qualquer regulamentação. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, o contato entre os seres humanos ele é muito mais presente. Então, provavelmente, você tem um amigo médico, você tem alguém da área da saúde, não é impossível que você mande um WhatsApp para ele, o seu médico particular, o médico do seu filho. Então a telemedicina ela já acontece mesmo sem uma regulamentação legal. E é por isso que nesse momento de necessidade de aproximação dos profissionais da saúde dos pacientes, então veio aí a regulamentação para esse momento em que nós vivemos. Então a telemedicina, na verdade, ela tem por objetivo impedir o distanciamento, que na verdade é um problema na hora de atender um paciente com agilidade e eficiência. Então a telemedicina ela tem por finalidade a aproximação do paciente para com o seu médico. Em lugares afastados dos grandes centros, onde há pouca infraestrutura, este é um recurso de fundamental importância que permite o acesso ao local, bem como a determinados especialistas que naquele local não têm a assistência primária em saúde e um maior treinamento médico e informativo. Então, na verdade, a telemedicina ela é tão importante para o paciente quanto para os médicos. E este recurso permite, por exemplo, a consulta com um especialista por teleconferência para obter uma informação mais precisa em relação a um exame. Da mesma forma, um atendimento que levaria dias devido ao encaminhamento com a telemedicina é feito apenas em minutos. Então nós temos aí uma ampla possibilidade da aplicação da telemedicina, seja formalmente ou seja informalmente. A telemedicina, então, trata do uso das modernas tecnologias da informação e telecomunicações para o favorecimento da informação e atenção médica a pacientes e a outros profissionais de saúde situados em locais mais distantes. Isso faz aí com que nós tenhamos a reflexão, de que não raras às vezes é necessário que um profissional da medicina entre em contato com outro, troque uma ideia, busque uma segunda opinião clínica sobre um diagnóstico de um paciente. Então é importante aí que nós possamos compreender essa utilização da telemedicina como uma ferramenta benéfica, tanto para os pacientes quanto para os próprios profissionais da saúde, e isso então gerará aí uma satisfação social melhor, com relação à prestação do serviço de saúde, seja ele o serviço público de saúde, seja a saúde suplementar. Quanto à telemedicina, como seria então a sua aplicação prática? E aí eu cito o livro do Dr. Miguel Kifuri Neto,
que fala sobre a responsabilidade civil dos hospitais, e ele traz um tema específico, que é a telemedicina e a medicina robótica. Um livro muito interessante, e ele faz algumas considerações importantes sobre a telemedicina, principalmente em outros países. E ele cita aqui, por exemplo, a telemedicina praticada nos Estados Unidos, ele cita a telemedicina praticada de formas muito intensas e, na verdade, toda a história da telemedicina. Então é importante aí que essa doutrina seja aí, então, estudada também. O livro é Responsabilidade Civil dos Hospitais, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, autor Miguel Kifuri Neto, quarta edição, editora Revista dos Tribunais. A edição desta obra, deixa eu confirmar aqui, é a edição 2019. Então é um livro muito importante aí para médicos e para advogados que estudem a telemedicina. E aqui eu cito, né, alguns casos que são expostos por ele também, para que nós possamos observar, para que nós possamos aí compreender como a telemedicina ela é importante na vida das pessoas. Então, essa é uma questão muito interessante, que na verdade no Brasil ainda tem, né, uma amplitude pequena, e aí é importante dizer, por exemplo, que no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo, que é pioneiro na cirurgia robótica, utilizando-se então da tecnologia desde 2008, quando um paciente de 70 anos foi submetido à extirpação da próstata com a assistência de um robô, né, o robô Da Vinci. Pouco mais de 10 anos depois dessa primeira cirurgia, o Hospital Paulistano consolida-se como o principal centro de cirurgia robótica da América Latina e ainda é reconhecido como epicentro de urologia, né? Então, faz com que aí nós tenhamos a importância da medicina robótica e também da telemedicina, para que nós possamos aí ter uma compreensão melhor da importância e da aplicabilidade dessas duas técnicas, né, dessas duas inovações aí que estão cada vez mais expostas à sociedade. Importante dizer ainda que a telemedicina vem crescendo rapidamente no mundo. Utiliza tecnologias da informação e da comunicação para coligir, armazenar e transferir informações clínicas, auxiliando o cuidado médico, quando há distância física a separá-lo do paciente, né? E é importante aí essa questão da telemedicina, visto que essa prestação de serviços médicos à distância, o médico permanece no hospital, recebe informações acerca da saúde do paciente por meio eletrônico, dispensa os cuidados que a situação requer, também se valendo dos modernos meios de transmissão de dados. Então, a intenção nossa, na verdade, o propósito que nós temos com relação a esses comentários, a essas análises, é dispensar uma atenção mais que especial para esse câmbio, né, da reparação em consequência de situações ligadas à medicina tradicional, para os novos riscos e danos à saúde que as modernas tecnologias podem gerar. Ela tanto, logicamente, pode ser muito útil, mas também existem as implicações aí da prática da telemedicina. Então, fica aí uma situação bem interessante. Cito aqui um outro caso da medicina, da telemedicina na prática, né, um grande exemplo com relação a isso, que é o Hospital Norte-Americano Mercy, em St. Louis, que começou a utilizar diversas técnicas de telemedicina e se tornou o primeiro hospital virtual dos Estados Unidos, criando o chamado Mercy Virtual Care Center, conhecido como Hospital Sem Camas, pois há no local uma grande equipe médica e nenhum paciente. Os 330 funcionários do Centro de Atendimento Virtual realizam videochamadas com pacientes residentes em diversas regiões, utilizando câmeras bidirecionais de alta sensibilidade que monitoram sinais vitais em tempo real, por meio de ferramentas como oxímetros de pulso conectados no iPad. Então aí fica todas as possibilidades que nós temos com relação a essa aplicação da telemedicina. Importante ainda dizer,
né, que no Brasil, talvez um dos marcos mais importantes da telemedicina seja aí a portaria 467 de 20 de março de 2000 do Ministério da Saúde, né, que dispõe em caráter excepcional e temporário. Então percebam que a telemedicina ela tem uma regulamentação, porém somente enquanto nós tivermos aí a evidência e a decorrência da epidemia do Covid-19. Por isso, a importância desses nossos comentários, desse nosso tema abordado. Então, dispõe em caráter excepcional e temporário sobre as ações de telemedicina com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional previstas no artigo 3 da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, decorrente da epidemia de Covid-19. Então, fica aí essa citação inicial da importância desse primeiro ato regulamentar aí da aplicação da telemedicina, mesmo que de forma excepcional e temporária. Estudemos então essa portaria, que ela é muito importante. O ministro de Estado da Saúde, no uso das suas atribuições que lhe confere os incisos 1 e 2 do parágrafo único do artigo 87 da Constituição e o artigo 7º da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, considerando a emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, né, a Covid-19, declarada por meio da portaria 188-GM-MS de 3 de fevereiro de 2020, considerando ainda a necessidade de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional previstas aí no artigo 3º da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com o objetivo de reduzir a circulação de pessoas expostas ao coronavírus. Considerando o teor da Declaração de Tel Aviv sobre a responsabilidades e normas éticas na utilização da telemedicina, adotada pela 51ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial em Tel Aviv, Israel, em outubro de 1999, considerando a possibilidade de prescrição por parte do médico de tratamento ou de outros procedimentos sem exame direto do paciente em casos de urgência ou emergência previsto no Código de Ética Médica, considerando ainda a Resolução 1643 de 2002 do Conselho Federal de Medicina, que define a disciplina de prestação de serviços através da telemedicina, considerando o ofício CFM 1756 de 2020, Conjur, de 19 de março de 2020, que reconhece a possibilidade e a eticidade da utilização da telemedicina em caráter de excepcionalidade, enquanto durar as medidas de enfrentamento ao coronavírus, resolve. Então, percebam aí o quanto é importante e o quanto nós temos de aplicabilidade da telemedicina neste momento. O artigo 1º, então, diz: esta portaria dispõe em caráter excepcional e temporário, talvez esses sejam os dois termos mais importantes dessa portaria, sobre as ações de telemedicina, com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional, previstas no artigo 3º da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, decorrente da epidemia de coronavírus. Parágrafo único. As ações de telemedicina de que tratam o caput ficam condicionadas à situação de emergência em saúde pública de importância nacional, declarada por meio da portaria 188-GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020. Artigo 2. As ações de telemedicina e de interação à distância podem contemplar o atendimento pré-clínico, de suporte assistencial de consulta, de monitoramento e diagnóstico, por meio de tecnologia da informação e comunicação no âmbito do SUS, bem como a saúde suplementar e privada. Parágrafo único. O atendimento de que trata o caput deverá ser efetuado diretamente entre médico e paciente. Então percebam aí
que nós temos uma limitação profissional para que esse atendimento seja realizado, né? Cabendo somente entre elos de ligação médico e paciente, por meio de tecnologia da informação e comunicação que garanta a integridade, segurança e sigilo das informações. Então percebam aí o quanto nós temos de conteúdo atinente a este tema. Um outro fato de relevância para tal é a questão da segurança na transmissão de dados, imagens e informações, da qual o paciente não pode ser prejudicado e não pode ser exposto, né, sem a devida necessidade ou para o público que não tenha conhecimento médico-científico. Artigo 3º. Os médicos que participarem das ações de telemedicina de que trata o artigo 2º deverão empregar esse meio de atendimento com o objetivo de reduzir a propagação do Covid-19 e proteger as pessoas. Então, nesse primeiro momento, na verdade, o grande objetivo da utilização da telemedicina no Brasil nem é, na verdade, a aproximação do paciente para com o médico. Nem é, na verdade, o atendimento de pacientes em locais onde não existam médicos. Mas o grande objetivo aqui, na verdade, é o isolamento social e que esse isolamento social não prejudique o atendimento médico. Parágrafo único. Os médicos que realizarem as ações de que trata este caput deverão, inciso 1º, atender os preceitos éticos de beneficência, não maleficência, sigilo das informações e autonomia. Inciso 2. Observar as normas e orientações do Ministério da Saúde sobre notificação compulsória e, em especial, as listadas no Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus, disponível no endereço eletrônico do Ministério da Saúde. Artigo 4º. O atendimento realizado por médico ao paciente por meio de tecnologia da informação e comunicação deverá ser registrado em prontuário clínico, que deverá conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada contato com o paciente, data e hora, tecnologia da informação e comunicação utilizada para o atendimento e o número do Conselho Regional Profissional e a sua unidade da federação. Artigo 5º. Os médicos poderão, no âmbito do atendimento por telemedicina, emitir atestados ou receitas médicas em meio eletrônico. Vejam aí, né, a grande inovação trazida. E, na verdade, por meio desse atendimento pela telemedicina, também autoriza aí a emissão de atestados ou receitas médicas em meio eletrônico. Então, essa talvez seja aí a grande vantagem, que é o atendimento, mas também uma resolução, né, o encaminhamento desse paciente para tomar um medicamento ou para realizar exames. Então, esse atestado, essas receitas médicas em meio eletrônico, buscam aí, além de configurar a eficácia do isolamento social, mas também atender às necessidades dos pacientes. Artigo 6º. A emissão de receitas e atestados médicos à distância será válida em meio eletrônico mediante uso de assinatura eletrônica por meio de certificados e chaves emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil, uso de dados associados à assinatura do médico de tal modo que qualquer modificação posterior possa ser detectável, atendimento aos seguintes requisitos: identificação do médico, associação ou anexo de dados em formato eletrônico pelo médico, será admitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto o documento. Parágrafo 1º. O atestado médico de que trata o caput deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: identificação do médico, incluindo seu nome e CRM, identificação e dados do paciente, registro de data e hora e a duração do atestado. Então, são meios que têm que ser utilizados, meios de segurança, a fim de que possamos ter, de fato, a eficácia necessária, as condições para o atendimento clínico, bem como a emissão de atestados médicos ou receitas médicas, né? Lembrando aí também que o artigo 302 do Código Penal traz lá o crime do atestado médico falso,
quando ele pode ser ideologicamente falso ou materialmente falso com relação a quem o emite ou ao conteúdo que dele consta. Então fica aí também essa ressalva importante. Parágrafo 2º. A prescrição da receita médica de que trata o caput observará os requisitos previstos em atos da Agência de Vigilância Sanitária, da Anvisa. Parágrafo 3º. No caso de medida de isolamento determinada por médico, caberá ao paciente enviar ou comunicar ao médico termo de consentimento livre e esclarecido, nos termos de que trata o parágrafo 4º do artigo 3º da Portaria 356-GM/MS, de 11 de março de 2020. Inciso 2. Termo de declaração contendo a relação das pessoas que residem no mesmo endereço, do que trata ali o parágrafo 4º do artigo 3º da Portaria 454-GM/MS, de 20 de março de 2020. Então, esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, E aí o ministro, à época, Luiz Henrique Mandetta, assina essa portaria. Então, percebam aí que essa portaria, ela é completa, ela é muito explicativa por si só, e ela acaba aí trazendo para nós uma noção muito clara e muito simples de que a telemedicina ainda não é uma realidade permanente no Brasil, mas é um primeiro passo e demonstrando ela bons frutos para que posteriormente ela seja de fato algo compatível às necessidades da população brasileira. Nos termos então daquilo que nós estamos estudando, nós tivemos também aí a edição de uma lei, que é a Lei 13.989, de 15 de abril de 2020, que dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus. Então, mais uma vez, fica aí a compreensão de que, de fato, a telemedicina no Brasil é uma realidade transitória, é uma realidade momentânea, onde ainda existem muitos que são contrários à sua eficácia, à sua utilização. Talvez por vários fatores, como reserva de mercado, aniquilação de valores de consulta e assim por diante. Mas, logicamente, ela tem o seu papel positivo, que é aproximar muitos pacientes do atendimento médico. E isso, com certeza, vai se sobrepor aí a interesses pessoais com relação ao tema. Diz aí, então, a esta lei: o presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei autoriza o uso da telemedicina enquanto durar a crise ocasionada pelo coronavírus. Artigo 2. Durante a crise ocasionada pelo coronavírus, fica autorizado em caráter emergencial o uso da telemedicina. Artigo 3º. Entende-se por telemedicina, entre outros, o exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde. Artigo 4º. O médico deverá informar ao paciente todas as limitações inerentes ao uso da telemedicina, tendo em vista a impossibilidade de realização de exame físico durante a consulta. Artigo 5º. A prestação de serviço de telemedicina seguirá os padrões normativos e éticos usuais do atendimento presencial, inclusive em relação à contraprestação financeira pelo serviço prestado, não cabendo ao poder público custear ou pagar tais atividades quando não for exclusivamente serviço prestado ao Sistema Único de Saúde. E aí também esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Assinada aí pelo atual presidente Jair Messias Bolsonaro, o atual, à época, aí, ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E as ações, então, do Estado começam a agir, tendo em vista que o SUS oferecerá consulta virtual com foco em paciente crônico. Então é importante aí nós compreendermos também que já é uma realidade para o SUS a telemedicina, e não é de hoje. O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira passada, dia 24,
que pacientes do Sistema Único de Saúde terão consultas virtuais nos postos de saúde em atenção primária a partir do mês de maio. As consultas virtuais serão realizadas por equipes médicas e de enfermagem e constituem mais de uma das estratégias do Ministério para diminuir a propagação do novo coronavírus. O valor previsto para a execução do serviço é de 4,023 milhões de reais. Bom, fica aí um primeiro comentário, né? Os enfermeiros também poderão realizar, então, esse atendimento pela telemedicina? Não é isso que está escrito lá na lei. De acordo com o Ministério, cerca de 20 mil médicos e enfermeiros que atuam nas unidades de saúde da família e de todo o país vão passar por treinamento para usar o sistema, que terá suporte técnico 24 horas e oferecerá certificado para a prática de telemedicina e telesaúde. Além do consultório virtual, a população poderá acessar o TeleSUS para atendimento pré-clínico por telefone, chat online e aplicativo para acompanhamento em caso de suspeita de Covid-19. Bom, aqui faz-se presumir que poderão, então, os enfermeiros também utilizarem a telemedicina, ou o TeleSUS, ou a telesaúde, para atendimento de pacientes, desde que estejam acompanhados, monitorados ou sob a supervisão de um médico responsável pelo paciente. Essa é a interpretação que nós temos quanto à aplicação desta nova tecnologia. Investir em tecnologia é uma estratégia eficiente para diminuir a propagação do vírus e para minimizar os impactos indiretos causados pela pandemia, como o adiamento de atendimentos relacionados a outras doenças, principalmente as crônicas, diz o secretário nacional de Atenção Primária à Saúde, Erno Heidzen. A primeira versão da plataforma estará inicialmente disponível para os médicos, com expansão para os enfermeiros e equipe multiprofissional na segunda quinzena de maio. Essa é a informação aí do Ministério da Saúde, conforme a citação da fonte. Ministério da Saúde lança TeleSUS para auxiliar a população sem sair de casa. Então aí, né, o que é o TeleSUS? Na verdade, ele consiste em dois tipos de serviço à distância, para auxiliar a população e checar sintomas sem sair de casa. Quais são essas opções, então, que o TeleSUS oferece à população? Primeiro, o aplicativo Coronavírus SUS. Depois de baixar o aplicativo no aparelho de celular, a pessoa recebe orientações de como se prevenir do coronavírus e preenche um questionário informando condição de saúde e quadros já pré-existentes, como hipertensão e diabetes. Caso apresente sintomas, o aplicativo indicará o melhor a ser feito, né? Continuar em observação em casa ou procurar um serviço de saúde. Chat online. É preciso acessar o site saude.gov.br/coronavírus para iniciar um bate-papo online. No espaço, a pessoa deve informar os sintomas que está sentindo ou relatar os sintomas de alguém que more com ela. Caso o paciente tenha sido orientado a ficar em isolamento domiciliar, o TeleSUS vai monitorar o estado de saúde durante o período de isolamento, para que as pessoas tenham a certeza de que é o Ministério da Saúde que está ligando, e não um trote ou um golpe. Aparecerá no identificador de chamadas número 136 do Disque Saúde. E aí, fica aqui também um comentário importante, quando já estão sendo noticiados aí crimes praticados em nome do Ministério da Saúde, como se fossem atendentes de telemarketing aí do TeleSUS. Então, é importante, né, ter um cuidado especial quando receber essas ligações, certificando-se que de fato é do Ministério da Saúde, né? Lembrar que o Ministério da Saúde não tem nenhum interesse no cartão de crédito de ninguém, não tem nenhum interesse na senha do cartão de crédito de ninguém, né? Mas é importante aí ter essa consciência, informar aí as pessoas menos orientadas, para que não caiam nesses golpes e não tenham prejuízos econômicos quando criminosos utilizam-se dessa ferramenta digital para a prática de crimes. Olá, boa tarde.
Aqui é do Ministério da Saúde. Você pode falar agora? Posso. Como você deve saber, as autoridades estão muito preocupadas com a epidemia do coronavírus. Nós queremos enfrentar esta situação junto com você. Para isso, precisamos que responda algumas questões sobre a sua saúde. Você tem apresentado febre e tosse ou febre e dor de garganta? Não. Ótimo! Que bom que você não está neste momento em uma situação de risco. De qualquer forma, gostaríamos de te passar algumas informações. Sempre que possível, é recomendado que você permaneça em casa. Evite aglomerações. Quando espirrar ou tossir, cubra a boca e o nariz com um lenço ou com o braço e cotovelo. Lembre-se de lavar constantemente as mãos ou usar álcool gel quando não tiver acesso a água e sabão. Mantenha-se informado através dos órgãos oficiais do governo. O Ministério da Saúde agradece sua colaboração. Tenha uma boa tarde. Olá, boa tarde. Aqui é do Ministério da Saúde. Você pode falar agora? Posso. Como você deve saber, as autoridades estão muito preocupadas com a epidemia do coronavírus. Nós queremos enfrentar esta situação junto com você. Para isso, precisamos que responda algumas questões sobre a sua saúde. Você tem apresentado febre e tosse ou febre e dor de garganta? Não. Ótimo! Que bom que você não está neste momento em uma situação de risco. De qualquer forma, gostaríamos de te passar algumas informações. Sempre que possível, é recomendado que você permaneça em casa. Evite aglomerações. Quando espirrar ou tossir, cubra a boca e o nariz com um lenço ou com o braço e cotovelo. Lembre-se de lavar constantemente as mãos ou usar álcool gel quando não tiver acesso a água e sabão. Mantenha-se informado através dos órgãos oficiais do governo. O Ministério da Saúde agradece sua colaboração. Tenha uma boa tarde. Para que as pessoas tenham a certeza, então, que é o Ministério da Saúde que está ligando, e não um trote ou um golpe, aparecerá lá no identificador, como nós já falamos, o número 136 do Disque Saúde. E essa ação também permitirá o monitoramento à distância das pessoas em isolamento domiciliar, permitindo o acompanhamento do estado de saúde durante todo o período. Caso a pessoa apresente piora dos sintomas, será orientada por um profissional de saúde a procurar um posto de saúde ou um hospital de referência. Anunciamos grandes ferramentas para auxiliar o atendimento à população durante a pandemia do coronavírus. Vamos monitorar os sintomas das pessoas sem que ela precise sair de casa. Foi um trabalho grande. Focamos nisso nos últimos dias, porque é uma ferramenta de gestão de pessoas que vai nos auxiliar em toda a mobilidade social. É um grande trabalho, né, de bioestatística e modelagem social, conforme explicou aí, à época, o ministro Luiz Henrique Mandetta. Por meio do atendimento remoto, as pessoas poderão receber a indicação do tratamento adequado sem sair de casa, evitando o risco de contágio local entre os pacientes e profissionais nas unidades de saúde. Com relação aí aos aplicativos do coronavírus, conforme nós já havíamos comentado. Então, outra ferramenta que poderá ser utilizada é este aplicativo. A recente atualização permite que o Ministério da Saúde possa enviar mensagens e alertas aos celulares e tablets, mesmo com o app fechado e não sendo utilizado naquele momento. A ferramenta permite que a Secretaria de Vigilância em Saúde, responsável pela vigilância epidemiológica da pandemia do coronavírus no Brasil, disponibilize comunicados para usuários em geral ou segmentos públicos específicos. O app está disponibilizado nas lojas virtuais do Governo do Brasil, nas principais plataformas digitais. Quais são, então, esses aplicativos? Nós temos aí o aplicativo para Android e para Apple CarPlay. Nós temos aí, olha só, o aplicativo da esquerda do seu quadro é o aplicativo utilizado em Android. Já o aplicativo utilizado à direita do seu vídeo
é utilizado, por exemplo, nos iPhones, iPads e assim por diante. Então, ele está aí à disposição de todos. Com isso, nós encerramos aqui os nossos comentários. Espero que tenham gostado. Espero que essas novidades trazidas aí por esse tema sejam de fundamental importância. Bons estudos, forte abraço e até mais.